Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma live, mais uma aula aqui no meu canal. Hoje nós teremos um assunto bem interessante, né, voltado aí à parte de dissipação de energia. E hoje nós teremos aqui focado, né, voltado para tapete de enrocamento, de material PET, né? Então vai ser um tema bem interessante para a gente abordar aqui, porque muitas vezes a gente vê essas soluções até indicadas em diversas tabelas, diversas cartilhas, mas a gente não sabe como verificar isso hidraulicamente, e isso que a gente vai aprender na aula de hoje, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam bem aí, estamos aqui juntos em mais uma aula aqui do meu canal, ok? Deixa eu compartilhar aqui a tela aqui com vocês. Então esse é o nosso tema, né? Como dimensionar um dissipador de energia no formato de tapete, né? Tapete dissipador com material PET, de enrocamento, etc. Ok? Então isso que nós vamos abordar aqui na aula de hoje. Deixa eu avançar aqui. Já vou me apresentar inicialmente aqui para vocês, né? Eu sei que tem gente que já me conhece, já me acompanha aí de outras aulas, e tem gente que está chegando aqui hoje, tem gente que vai assistir a gravação, tem gente que está chegando aqui a primeira vez, então só para me apresentar rapidamente para vocês também. Meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp. Atuo no mercado, né, há mais de 12 anos, uma multinacional italiana. Já desenvolvi mais de 500 estudos na área de drenagem, contenções, canais, barragens, proteções de margem, etc. Desenvolvi alguns treinamentos online, né, como hidrologia básica para engenheiros e aspirantes, modelagem no OpenFOAM, treinamento de REC-RAS, REC-HMS, entre outros, né? E hoje eu criei também a nossa plataforma de capacitação chamada Sobre as Águas, né? Tem até o logo dela aqui na apresentação, porque nessa plataforma nós temos ali a consolidação de todos os nossos treinamentos, todas as nossas capacitações, e dentro dessa plataforma o aluno consegue então ter uma formação, né? Ter uma capacitação suplementar aquela que ele não viu na faculdade, não viu na graduação. Então, lá é bem focado para o tema de águas, né? Então, treinamento desde a parte básica de hidrologia até a parte mais avançada, treinamento de REC-HMS, treinamento de geoprocessamento utilizando QGIS. Nós teremos também em breve ArcGIS Pro, né, dentro da plataforma, treinamento de modelagem 3D no OpenFOAM, né? Então, diversos caminhos ali que o profissional pode desenvolver dentro da plataforma, ok? Sou casado, tenho 32 anos e sou pai do Davi e do Isaac, tá? Então, apresentado aí para quem não me conhece. Antes da gente iniciar a aula, peço que você deixe o seu like já nesse vídeo, se você gosta de aulas como essa, de vídeos como esse, né? Mão na massa, aprendendo a dimensionar, calcular, avaliar, analisar hidraulicamente, ok? Então, esses temas aqui são muito escassos na nossa área de engenharia, principalmente na parte de águas, né? Então, o nosso canal tenta trazer cada vez mais esses conteúdos, né, para a gente tentar divulgar cada vez mais essa área e dar mais ferramentas aí para você que está assistindo também, para conseguir desenvolver os seus projetos, tá certo? Então, deixa o seu like no vídeo. Quando você dá like aqui no vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é importante de alguma forma, é interessante, é relevante, e começa a mostrar para outros engenheiros também, outros profissionais, outros alunos, ok? Se você já conhece alguém que gosta dessa área, que atua nessa área, que está estudando essa área, clica aqui em compartilhar também e já envia esse conteúdo para a pessoa, ok? Já clica e já envia para a pessoa para ela receber esse conteúdo de primeira mão aí, enviado por você. É uma forma também de divulgar mais esse material. E se você não é inscrito no canal, pessoal, se inscrevam aqui no canal, ok? Ativem o sininho, porque ao longo da semana a gente tem postado vídeos diariamente, né, aqui no canal, sempre com alguns pedaços, algumas pílulas, algumas sacadas aí de software, de dimensionamento, né? Então, se você não é inscrito, né, você acaba perdendo esse conteúdo diário, né, essas pequenas sacadas, dicas, pílulas diárias, ok? E no canal também nós temos um outro encontro, né, que acontece toda terça-feira às 8 horas da noite, que é o nosso podcast sobre as águas. Nessa semana nós tivemos um episódio, na terça-feira dessa semana aqui, e nós convidamos a CEO, né, da Infrasan, a engenheira Karen, né, Karen de Oliveira, e ela pode compartilhar um pouquinho da carreira dela, da trajetória dela, né, como que ela cresceu no mercado, como que ela se desenvolveu, como que foi a parte de estudo, né, como que ela chegou hoje a ser CEO de uma empresa
foi nomeada em uma das melhores empresas de projeto por alguns anos consecutivos, né? Então, se você não assistiu esse podcast ainda, esse episódio vai estar na minha playlist sobre as águas aqui no canal. Depois desse vídeo, você pode correr lá para assistir. Ficou bem bacana, ela deu várias dicas para você que está pensando em mudar para essa área de águas, transicionar essa carreira, você que está iniciando a carreira, você que quer crescer, quer se destacar, montar a sua empresa, né? Então lá tem muitas dicas bacanas também, ok? Bom, já comentei com vocês da plataforma Sobre as Águas, existe também o site Sobre as Águas, né? Site /blog. Então, dentro desse site /blog, nós temos lá alguns artigos técnicos que você pode consultar dentro, então, desse endereço sobreaságuas.com. Às vezes você assiste alguma aula aqui no YouTube, tem interesse, quer ter o material lá em PDF, quer ter o material em texto, né? Um passo a passo em texto para você consultar, vai ter também disponível aí, então, no nosso site /blog, sobreaságuas.com, tá bom? Então você acessa lá de forma gratuita para você ter também esse conteúdo em mãos, ok, pessoal? Bom, vamos então direto para o tema, tá? Que a aula de hoje provavelmente ela vai durar aí uns 30, 35 minutos, estourando 40 minutos, tá bom? Então a gente vai focar bastante aqui nessa parte prática aqui da aula de hoje. Então o que acontece? Quando nós temos saídas de tubulações, ok? Quando a gente tem ali uma galeria, uma tubulação que está fazendo ali o papel de levar esse escoamento de montante a jusante, tem uma passagem de veículos em cima, tem um trecho coberto, tem um trecho fechado, tem alguma rua, alguma avenida em cima, você tem essa tubulação de final de drenagem, né? Então, todos esses pontos aí de deságue dessa tubulação para o leito natural é um ponto crítico, né, de ocorrência de erosão. Por quê? Porque a gente tem ali um tubo bastante liso, que é um tubo de concreto, muitas vezes de PAD, né, mas grande parte das vezes de concreto também, que tem uma certa declividade, né, que pode estar trabalhando como bueiro, né, ou seja, pode ter carga montante também, gerando uma pressão de água, empurrando essa água para jusante. Em resumo, né, pessoal, sai água com uma determinada energia dessa tubulação e quando essa água encontra o solo, pode gerar um problema de erosão, porque o solo tem uma capacidade de receber essa velocidade de água sem sofrer erosão. Quando se excede essa velocidade limite do solo, as partículas, então, do solo começam a ser desagregadas e mobilizadas para jusante. E onde tinha partícula não tem mais, tem um buraquinho. Aí sai outra partícula, sai outra, daqui a pouco tem um buraco, tem uma erosão, vira uma vossoroca muitas vezes, né? Então, é muito problemático essa questão de dissipação de energia, ok? Então, essas transições de estrutura, vamos colocar assim, feita pela mão humana, né? Tubulação, canal, aduela, qualquer tipo de estrutura que você desenvolveu, né, artificialmente, vai descarregar num trecho natural, né, num córrego, num leito de rio natural, essa transição tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não dissipar corretamente, não fizer uma transição suave, gradual, que gere uma dissipação de energia, a gente pode ter o colapso total da obra, né? Porque essa erosão ela pode ir subindo pouco a pouco até solapar a nossa estrutura, solapar aqui as tubulações, solapar a nossa rua, e aí é um problema nível 5, né? Vamos falar assim, um problema de erosão superficial, né? Uma erosãozinha leve, problema nível 1, essa erosão vai aumentando, nível 2, ganhou ali uma proporção maior, criou um buraco, nível 3, né? Foi gerando um buraco mais profundo, nível 4, gerou uma instabilização nível 5, rompeu, né, a estrutura. Então, a gente precisa sempre já trabalhar com uma estrutura de dissipação de energia para que isso não aconteça, ok? Raros são os casos em que a nossa tubulação, o nosso canal, já tem um escoamento já controlado, porque ao longo do trecho já foi controlado, seja com diques de sedimentação, seja com uma declividade bem baixa, com um canal bem largo, né? Então você não tem ali um fluido elevado, isso pode gerar ali uma velocidade baixa na saída a ponto de não gerar uma erosão, ok? Então tem casos que não há necessidade, mas na maior parte dos casos existe essa necessidade e a gente tem que estar atento a isso, ok? Então aqui é uma foto antes e depois, né? Então a gente tem aqui uma tubulação, vou pegar aqui a caneta, duas tubulações, na verdade, né, saindo aqui, um trecho aqui de erosão, né, então foi colocado aqui um tapete aqui, um tapete de enrocamento, ok? Para proteger a saída da tubulação. Pessoal, essa parte PowerPoint, né, essa apresentação de uma forma geral, a aula de hoje,
ela foi baseada nesse trabalho, ó, que eu até deixei a referência aqui embaixo, tá? Então, se chama Dimensionamento de Obras de Dissipação de Energia em Drenagem de Vias de Comunicação, ok? Esse é o nome aqui, é uma dissertação, foi publicada em 2014, né? Então, peguei o marca-texto errado, era esse daqui que eu ia pegar. Então, é esse daqui, tá, pessoal? Esse é o título do trabalho, ok? Quem tiver na lista de e-mail, depois eu vou até mandar esse PDF para vocês consultarem depois, que é bem legal, tá? Na Faculdade de Lisboa, ok? Então, bom, aqui é um caso já mostrado aqui para vocês da erosão e com a proteção de enrocamento. E aí existem, pessoal, diversas, né? Vou falar aqui, dezenas, talvez dezenas, né, de opções de dissipadores, ok? Então, hoje nós vamos focar no tapete de enrocamento, que é essa segunda opção aqui, né? Aqui é o tapete, com esse segundo tapete, né, de material PET, de enrocamento, dá para fazer em gabião também, né? Então, essa é uma opção, tá? Que a gente vai se aprofundar aqui hoje. Agora, tem essa segunda opção, a estrutura de concreto, tem bacia de enrocamento, né, que tem uma dimensão maior, que tem uma vala que também é maior, tem o próprio gabião como dissipador, tem bacia de impacto, né? Tem a SAF, né, que tem esses dentinhos aqui também. Tem a bacia por queda, ou seja, quando a água cai, gera um ressalto, né? Tem a rampa com blocos, né, que já dissipa já no desnível, né, que vai ser escoado ali aquela vazão. Então, existem diversas formas de você dissipar, e cada uma dessas formas é mais indicado para um tipo de obra, para um tipo de projeto, né? Eu quero dissipar já no desnível, né? Então, ali tem uma escada dissipadora, uma rampa em blocos. Não, eu tenho uma queda abrupta, né? Então, fazer uma bacia por queda. Não, tem uma tubulação que vai sair numa área aberta, bacia de enrocamento. Então, tem um trecho muito apertado, de impacto. Então, assim, cada uma dessas soluções vai ser mais indicada para um caso ou outro, ok? E até para a gente ter um pouco mais de clareza nisso, olha só. Nesse trabalho foi feito 2 árvores de tomada de decisão. Essa primeira aqui, ó, filtra, né, por localização do dissipador. Ajusante de canal de drenagem, né, ajusante de um trecho de drenagem, ou é para vencer um desnível, né? Então, se for para vencer o desnível, então tem a bacia SAF, tem a bacia tipo 4, estrutura de queda simples, estrutura de queda em blocos, rampa com blocos, rampa em travessias e as escadas dissipadoras ou estruturas em degraus, né? Não, é ajusante de um trecho de drenagem, né? Então, assim, é saída, né, de passagem hidráulica ou é saída de canal aberto, né? Ou seja, é tubulação, né, que vai sair ali, ou é um canal aberto. Se for tubulação, então tapete de enrocamento, que é o que a gente vai ver hoje. Proteção com gabião, bacia de enrocamento, bacia de impacto, bacia tipo S, bacia contra a costa. E agora, se for de canal aberto, né, dissipador tipo Facimar, e bacia de impacto, ok? Então, aqui a gente já tem uma certa clareza, né, do quê? De que cada dispositivo de dissipação pode ser melhor aplicado em um ponto específico ali do nosso projeto. Às vezes é uma saída de tubulação, eu tenho uma rama aqui, tem um leque de opções aqui de dissipadores, às vezes é num canal aberto, eu tenho outras formas de dissipar, às vezes é para vencer o desnível, já dissipar nessa queda, estrutura em degrau, rampa em blocos, né? Então, cada um aqui vai ter a sua melhor utilidade em alguns pontos específicos do projeto. Uma segunda árvore de tomada de decisão um pouco mais detalhada, olha só. Aqui eu tenho o dissipador, a saída, né, então, da passagem hidráulica. Se a velocidade é menor do que 4,5, né, se isso aqui é verídico, então eu venho para sim, né? Aí a segunda pergunta, essa passagem hidráulica tem o diâmetro menor do que 1,5? Se for verídico, sim. Então, eu posso trabalhar com tapete de enrocamento, tá? Ou proteção com gabiões. Então, olha só, se for menor que 1,5, eu vou trabalhar com essa solução de hoje. Agora, se for maior do que 1,5, né, ou seja, for negativo aqui, o melhor é trabalhar com proteção em gabiões, até porque a diferença do enrocamento do gabião, né, é que o gabião ele vai engaiolar as pedras. Isso vai aumentar o poder de confinamento, isso vai aumentar o poder de resistir ali uma velocidade, uma tensão de arrasto da água, né? Porque para eu movimentar a pedra de enrocamento, basta vencer o peso dela e o imbricamento, que é um encaixe entre as pedras. Para eu vencer a inércia de uma pedra dentro do gabião, eu tenho que vencer o peso, o imbricamento, que é natural desse arranjo ali de pedras, de rachão, né?
e também o poder de confinamento da malha. A malha está confinando aquela pedra para ela ficar paradinha, né? Então eu tenho um plus, né? Então isso aumenta a resistência desse material e muitas vezes a gente consegue até reduzir a espessura devido a essa presença do confinamento da malha, ok? Agora, se essa velocidade aqui ela for maior que 4,5, isso aqui for negativo, né? Eu caio numa segunda pergunta. O meu fluid, ele é menor do que 3? Ah, ele é menor do que 3. Ok. Então, a passagem hidráulica com seção circular? Sim, seção circular. Agora, a lâmina d'água, a jusante da tubulação, ela é baixa ou não? E aí se considera, muitas vezes nesses estudos, lâmina baixa ou não, ou seja, menor do que a metade da tubulação é considerada uma lâmina baixa, maior do que a metade da tubulação é considerada uma lâmina alta, tá? Então, eu tenho uma tubulação, e qual que é o nível d'água que está jusante? Né? Qual que é o nível d'água que está jusante? Pode ser que ele está saindo num nível que está quase seco, né? Então tem uma condição de lâmina baixa. Se ele sai num nível e a lâmina de jusante já está alta, né? Já está mais do que a metade da tubulação, é uma lâmina alta, né? Então aqui, lâmina baixa? Não. Se não for lâmina baixa, né? Bacia tipo S. Lâmina baixa? Sim. Então se for baixa, bacia de enrocamento, bacia de impacto e bacia contra a costa, tá? Então aqui eu tenho a divisão. Tudo isso, né, se a seção for circular. Se ela for retangular, aí eu tenho a opção de bacia de enrocamento, bacia de impacto e bacia contra a costa. Tudo isso se o nosso fluid for menor que 3. Se for maior que 3, né, ou seja, for negativo aqui, né, nessa afirmação, aí é a bacia de impacto, né? Porque aí eu tenho uma energia muito elevada para dissipar num curto espaço um curto espaço, né, ali muitas vezes, ok? Então, essa segunda árvore de decisão é um complemento da primeira árvore de uma forma mais detalhada. E tudo isso, pessoal, é para que a gente já vá abrindo um pouco a nossa visão e a nossa mente de que existem diversos tipos de dissipadores e cada dissipador vai se encaixar melhor em um ponto ou outro ali no nosso projeto, dependendo dessas condições de velocidade, diâmetro, fluid, etc. Ok? Beleza. Próximo ponto é o seguinte, ó, tem uma tabelinha também que eu tirei desse trabalho, tá, dessa dissertação, onde nós temos aqui na primeira coluna, né, estrutura de dissipação, tem vários tipos aqui, depois tem o fluid, depois tem velocidade, depois tem a altura da lâmina d'água, a jusante, né, depois tem o tamanho da passagem hidráulica, né, da tubulação, vazão unitária, localização e observações. Então, olha só, aqui nós temos algumas faixas de validação. E isso, pessoal, é muito, muito, muito importante, ok? Imagina assim, vou trabalhar com tapete de enrocamento. Ah, beleza, eu aprendi hoje aqui com o Zé Roberto a dimensionar o tapete de enrocamento. Ah, então eu tenho um projeto de um canal em mãos, tem uma vazão lá de 30 metros cúbicos por segundo, né, um canal de 4x4, né, com a velocidade ali também alta, e vou trabalhar com tapete de enrocamento. Você está usando uma solução fora da faixa de validação. E isso, principalmente na hidrologia, né? A gente vê muito isso, né? Método racional. Se eu calcular a vazão de projeto com o método racional para uma área de contribuição de 30 km², vai dar uma vazão gigante, porque está fora da faixa de validação que o método foi desenvolvido. Então, essa tabela, pessoal, é muito importante, tá? Muito importante. Além de aprender o método, né, também aprender aqui a limitação desses métodos, ok? Então, o tapete de enrocamento, ó, não tem limitação de fluid, ok? Mas tem de velocidade, menos que 4,5, tá? Nível d'água jusante, muitas vezes não precisa ter algumas relações, né? Em relação ali ao tamanho da tubulação e tal. Se tiver, melhor, né? Mas não há tanta necessidade igual a outros métodos aqui. A tubulação, o diâmetro menor que 1,5, ok? Vazão também não tem limitação. E a jusante de passagem hidráulica, tá? Canais de drenagem. Observação também não tem. Então, assim, sempre trabalhar dentro dessa faixa aqui, né, de validação. Fugiu dessa faixa de validação, isso quer dizer que é melhor você escolher um outro dispositivo de dissipação de energia, ok? Maravilha. Então, aqui vamos para a parte prática já aqui com vocês. Eu montei um Excel, tá? Um Excel que está bem detalhado. Então, perceba, aqui nas abinhas, ó, tem todo o processo de cálculo que a gente vai fazer. Só arrumar o nome aqui, largura, né? Tá, largura. Largura. Então, vamos lá. Dados de entrada primeiro, né? Deixa eu deixar essa tabelinha aqui também assim. Deixar ela assim, para dividir bem.
Bom, então vamos lá, dados de entrada. Vazão eu tenho que ter, tá? Então, qual que é a vazão que está saindo do tubo? Isso aí tem que estar na mão. Qual que é o diâmetro do tubo? Também tem que estar na mão, né? Se eu não souber o diâmetro que vai descarregar, pô, aí não dá nem para definir a dissipação, né? A área aqui já está calculado, né? Então, eu vou até deixar um azulzinho aqui, ó, que já está calculado. Nível d'água a jusante, tá? Isso aqui eu também posso calcular, tá? Então, eu tenho o trecho de jusante, posso estimar o nível d'água com uma equação de Manning, por exemplo, né? Calcular com aquela vazão, a declividade que eu tenho a jusante, rugosidade, seção hidráulica e vejo que o nível d'água vai dar normal. Se eu não tiver, tem algumas relações aqui de Thompson, por exemplo, que é um dos autores que a gente vai apresentar aqui. Se não tiver, trabalhar com 0,4 vezes D, que é 40% do diâmetro, ok? Então, aqui, se eu tiver, é melhor, né? Se eu não tiver, eu posso adotar 0,4D, ok? Velocidade que está saindo da tubulação, tem que ter em mãos também, ou seja, todo o cálculo hidráulico, né, da minha drenagem que vai sair ali, eu tenho que estar em mãos, tamanho do tubo, declividade, velocidade, a área, né, a vazão, né? Então, são dados de entrada, ok? Aceleração gravitacional, né, se você não for trabalhar fora do planeta Terra, vai se manter aqui em torno de 9,81, ok? Peso específico da água, 9.800 Newton por metro cúbico, né, também não vai variar, é o peso específico da água, e do enrocamento, 26.500 Newton por metro cúbico. Só que se for trabalhar, por exemplo, com um basalto, né, um gneiss, né, tem pedras mais leves, mais pesadas é difícil, mas mais leves tem. Então, se for trabalhar com uma pedra mais leve, às vezes vai projetar numa região que não tem granito, tem uma outra pedra que é um pouco mais leve. Não sendo friável, né, ou seja, não perdendo massa ao longo ali do olho do furacão, né, da saída de água, dissipação e tudo mais, não perdendo massa, ok, né, tem que ser mais pesado é melhor, né, então em torno desse peso aqui é melhor, ok? Mas se não tiver, você vai ter que revisar esse peso aqui como dado de entrada. Bom, beleza, então aqui eu vou calcular a altura da água na saída do tubo, tá? Então o que acontece? Eu vou usar esse ábaco aqui, ó, que está relacionando o seguinte, ó, a altura de jusante, estou olhando aqui em x, tá? A altura de jusante dividido por D, que é o diâmetro, eu vou achar o valor em x. Depois, para eu achar que curva que eu vou usar aqui no ábaco, eu tenho essa equação aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui, onde que ela tá? Aqui em cima, que é essa equação aqui. Tá? Então, eu coloquei como Z aqui, né? Então, é o que? A vazão dividido pelo diâmetro elevado a 2,5, tá? Então, o resultado aqui, ó, eu vou pegar a minha curva, que deu 1, e vou rebater para cá. Aí vai dar 0,40, tá? Então, por isso que eu estou calculando aqui primeiro essa equação do Z, né? Então, o Z, eu vou determinar que curva do ábaco que eu vou usar, ok? Então, olha só, o meu Z vai ser igual a vazão dividido pelo diâmetro elevado a 2,5. O meu Z aqui, então, calculado é de 1. Beleza. Agora, para eu calcular o eixo horizontal aqui, ó, qual vai ser o ponto horizontal desse gráfico, né, desse ábaco, eu preciso calcular a lâmina d'água de jusante dividido por D, tá? Lâmina d'água de jusante é 0,40 dividido por D, que é 1, então vai dar 0,40. Ok. Então, 0,40, né, eu entro no ábaco, subo com a flechinha, vou até a curva do 1, né, tá vendo 1 aqui, ó? Tá? Então, até essa curva do 1, por que 1? Porque aqui o cálculo do Z deu 1. Tá? E vou rebater no eixo vertical, deu 0,40. 0,40 é igual ao quê? Y0 dividido por D. Tá? Então, olha aqui na equação, a saída da tubulação, né? A altura da água, né? Como Y0. Então, eu vou ter aqui Y0 dividido por D, que é justamente o que eu tenho aqui no eixo vertical, vai ser igual a 0,40. Tá? Se eu passo D multiplicando aqui para o outro lado, eu vou ter aqui Y0 é igual a 0,40 vezes 1, que o D é 1, né? Então vai dar 0,40 também, tá? Então aqui eu calculei essa altura de água, ok? Então aqui são os primeiros passos antes da gente começar o dimensionamento, tá? Só algumas verificações que a gente tem que já levantar aqui essas variáveis. Bom, quando eu tenho a tubulação, né, realmente uma seção ali circular, um tubo, né? Eu calculo essa lâmina d'água equivalente, que é o meu YE, ok? Quando eu tenho uma seção retangular, a lâmina d'água equivalente vai ser igual ao meu Y0. Quando eu tenho uma seção circular, o meu YE, né, a nível d'água equivalente, vai ser raiz da área por 2. Então, vai ser 0,63, aqui arredondando, né? 0,63 metros, ou seja, 63 centímetros, ok? Por que eu estou calculando o nível d'água aqui equivalente? Porque eu vou ter que calcular o meu número de Froude. E o Froude vai ser velocidade por raiz de G, YE.
né? Então, velocidade eu já tenho, que é um dado de entrada. Gravidade eu sei que é 9,8. E o YE acabei de calcular, então o meu fluid é de 0,4, escoamento subcrítico, beleza? Então aqui, pessoal, essa primeira abinha aqui, ó, é só para levantar algumas variáveis que a gente vai usar aqui ao longo, tá, do nosso dimensionamento, beleza? Então fiz aqui o cálculo do Z, calculei o meu X, né, ou seja, o Z qual é a curva que eu vou usar no gráfico, o X qual é o ponto que eu vou começar aqui a lançar minha flechinha azul para cruzar com o Z, e depois eu me encontro o Y0 por D, que nesse caso é 40, tá? Jogando D para o outro lado, vai ser Y0. Então, aqui algumas verificações iniciais. Beleza. Próximo passo, então, pessoal. Na verdade, o primeiro passo aqui para o dimensionamento. Calcular o diâmetro médio do enrocamento, tá? O nosso D50. Então, vamos lá. Aqui eu tenho alguns métodos, ó. Então, eu vou apresentar alguns métodos para você e depois a gente vai ter que adotar algum desses resultados, ok? Vamos lá. Método de Thomson, 2006, tá? Então, assim, eu tenho essa equação aqui do método, tá? Que ele me pede aqui como variável o diâmetro da tubulação, a minha vazão, gravidade, diâmetro e altura d'água a jusante, ok? Então, lembra aquela consideração. Se eu tiver o nível d'água calculado a jusante, vou inserir aqui. Se eu não tiver, vou adotar como estimativa 0,4 de D, 40% do diâmetro, ok? Então, o D eu já tenho, que é 1 metro, né? Vazão eu já tenho, gravidade eu já tenho, o YJ também já tenho, que é 40% de D, né? Então, já tenho isso daqui. Consigo calcular o diâmetro do enrocamento de 11 centímetros, tá? Vou arredondar aqui para 11 centímetros, beleza? Utilizando o método de Mata-Lima, de 2010, uma outra equação que leva em consideração os pesos específicos da água e do enrocamento. Então, aqui eu tenho D, já tenho, peso específico da água, peso específico da pedra, tá? Também já tenho. E o fluid que eu calculei lá no dado de entrada, tá? Então, tenho todas as variáveis, calculo, então, o tamanho da pedra, que vai ser de 7 centímetros, ok? Então, aqui eu tenho, pelo método de Thomson, 11 centímetros, pelo método de Mata-Lima, 7 centímetros. Próximo método, pessoal, Brash, tá? Eu tenho aqui de 2008, né? Caso não tenha o HJ, que é a lâmina d'água jusante, nesse método é considerado 0,2 de D, né? 20% do diâmetro. Então, o que ele me exige? O diâmetro eu já tenho, a vazão eu já tenho, eu não tenho o HJ muitas vezes, né? Então, eu posso trabalhar com 0,2 vezes o diâmetro, ou eu posso calcular o HJ, separado e inserir aqui, tá? Tenho, então, essas variáveis, calculo o meu diâmetro médio de 10 centímetros também, ok? Então, eu preciso adotar um diâmetro, né? Então, olha só, aqui eu tenho o diâmetro de 10, de 11 pelo método de Thomson, diâmetro de 7 pelo Mata-Lima e diâmetro de 10 pelo de Brash, né? Então, assim, eu vou ter que adotar um diâmetro, e eu estou adotando um diâmetro aqui de 12,5 centímetros, tá? Por quê? Porque quando a gente for verificar aqui a nossa espessura, o nosso gráfico, essa nossa tabela aqui de Thomson, né? Eu tenho aqui a partir de diâmetro de 12,5, tá? Centímetros. Então, eu já vou trabalhar com esse diâmetro um pouquinho maior, visto que está atendendo aqui os critérios de cálculo para vários métodos, né? E também está a favor da segurança, ok? Então, adotei um diâmetro de 12,5, pode ser de 13, pode ser de 12 aproximadamente, né? 12,5 centímetros, que é o nosso D50, tá? Próxima abinha, espessura, né? Espessura, estou utilizando o método de Thomson aqui. Então, tem a classe do enrocamento, tem o diâmetro médio e tem os cálculos para determinar a minha espessura do enrocamento. Então, olha só, para o diâmetro de 0,125, né, que é o nosso caso, eu tenho aqui uma espessura de 3 vezes e meio o diâmetro médio, ok? Se fosse 15 centímetros, 3,3 vezes o diâmetro médio. Se fosse 25 centímetros, 2,4 vezes o diâmetro médio e assim vai, tá? Então, nesse caso, né, o que a gente vai trabalhar é com essa faixa aqui de valor, né, de 12,5. Né, então, aqui o D50 adotado é esse. A espessura do enrocamento, então, né, vezes 3,5 seria de 44, né, centímetros. Vou arredondar aqui também, vou adotar, então, uma espessura de 50 centímetros, tá? Porque imagine na obra o pessoal escavando uma vala de 44 centímetros. É muito preciosismo, né? Então, uma pá, né, de escavadeira, né? Então, meio metro aqui, né, para adotar, e tá a favor da segurança também, então não tem problema, tá?
Então, meio metro aqui adotado como espessura. Próximo passo, pessoal, comprimento. Comprimento aqui eu tenho alguns métodos também. Método de Thomson, tá? Então, tem uma tabela aqui também parecida, ó. Classe, tamanho da pedra e o comprimento. Só se atente o seguinte, tá? Aqui o comprimento é 4 vezes D, 5 vezes D, mas não é o diâmetro médio mais, tá? Quando eu tenho aqui D50, é o diâmetro médio. Quando eu tenho só D, é o diâmetro da tubulação, ok? Então, D50 adotado aqui é 0,125, que é essa faixa aqui de valor que a gente vai trabalhar. Então, a equação é 4 vezes D. Né? Então, o comprimento vai ser de 4 metros, visto que meu D tem 1 metro, né? A tubulação tem 1 metro. Mata-Lima leva em consideração, né, 6 vezes o D. Então, obviamente, seria 6 metros, ok? Só mudar aqui a fonte. Vai ficar padrão. 6 metros, tá? Brecht 2008, né? Para baixa lâmina d'água jusante, a gente tem uma equação. Aqui é alta, tá? Vou mudar aqui. Para uma alta lâmina d'água a jusante, a gente tem outra consideração. Por que isso, pessoal? Porque imagine uma tubulação saindo num trecho seco, sem lâmina d'água. Ela vai impactar direto no solo, né? Ela não tem nenhuma lâmina ali para amortecer essa queda ou essa energia. Quando eu tenho uma lâmina já considerável, a água que está saindo da tubulação parcialmente vai ser dissipada pela própria coluna de água que eu tenho a jusante. Então, isso ajuda na dissipação. Por isso, quando eu tenho lâmina d'água jusante mais alta, normalmente os dispositivos ficam menores, né, de dissipação. Quando eu tenho lâmina d'água baixa ou quase zerada, aí o dispositivo fica maior, ok? Então, isso a gente consegue ver pelas duas equações de Brecht. Baixa lâmina d'água jusante, né, tem uma equação que leva em consideração, então, a minha vazão. Aqui a largura máxima da passagem hidráulica, né, que a gente tem lá de 1 metro também, que é a largura da tubulação, né, o diâmetro da tubulação, diâmetro 1 e diâmetro 1. Então, eu consigo calcular aqui, basicamente, 9 metros arredondando aqui de comprimento, tá? Bem grande, né? Agora, para alta lâmina d'água jusante, já teria 3 metros, né? Usa as mesmas variáveis, mas não é 1,8 aqui na frente, não tem 7D no final da equação, né? Então, eu teria 3 metros de comprimento. Beleza, outro método aqui da IEP, né? A gente tem aqui o diâmetro aqui da nossa tubulação, ok? E aqui o comprimento em função das velocidades. Então, o diâmetro da tubulação, ele é de 1 metro, né? Então, aqui 1 metro. A velocidade aqui é menor do que 2,5, né? Nossa velocidade é de 1, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. 1 metro por segundo, ó. Então, aqui menos de 2,5, então eu vou trabalhar com esse valor aqui, né, de 3 metros, né? Então, o comprimento aqui seria de 3 metros, um pouco parecido aqui com o método de Thomson, né? Então, teria aqui 3 metros, sendo que eu tenho essas relações a serem seguidas aqui, né? Então, 30% do comprimento, né, seria ainda um aumento, um alargamento aqui do tapete, e depois 70% do comprimento seria uma redução aqui da largura do tapete, né? Então, eu teria 90 centímetros aqui, e depois 2,10 metros aqui, né? Então, aqui, pessoal, eu tenho basicamente essa definição aqui também do método IEP, né? Então, aqui nós temos alguns métodos, perceba que varia de 4, 6, aqui o mais crítico é de Brecht, né? Que, deixa eu só mudar aqui a fonte dele. Sempre igual, beleza. Também, este aqui também, peraí. Então, pessoal, aqui o que acontece? Eu tenho aqui vários comprimentos, o mais crítico é de Brecht, né? E eu posso adotar, então, um desses comprimentos. Aqui, nesse caso, eu estou adotando de 6 metros, né? Que é o de Thomson. Então, já estava adotando ele também nos outros métodos. Quer dizer, é o de Mata-Lima, né? Que é de 6 aqui. O de Thomson deu o menor, digamos assim, e o Brecht deu o maior, né? Com a lâmina d'água baixa aqui, tá? Se eu tiver a lâmina d'água e conseguir afirmar, né, que é uma lâmina muito baixa ou muito alta, eu poderia até migrar para esse método. Como eu não tenho, né, eu vou trabalhar com um valor de 6 metros, que é um valor intermediário aqui, tá? Não é o menor, também não é o maior, né? Então, eu trabalharia com 6 metros aqui nesse caso de comprimento, ok? Próximo passo, largura agora desse tapete. Então, tem algumas considerações. Por exemplo, aqui, o método de Thomson, né? Ele considera um alargamento, né? De 1 para 3, tá? Então, aqui, ó, 1 para 3, tem que marcar aqui, ok?
devendo estar em conformidade com as dimensões do canal ajusante. Então, o que seria isso? Bom, é essa equaçãozinha que eu montei aqui, tá? Não tem muito uma equação, mas eu montei essa equação que dá para a gente representar. Então, como é um alargamento 1 para 3, eu vou pegar o comprimento dividido por 3 vezes 2, porque vai alargar para um lado e depois para outro, né? Pegando essa imagem, ó, alarga para cá e depois para cá. Então, vezes 2 mais o D, porque eu já tenho aqui, logo de largada, a largura do meu diâmetro, ok? Então, para eu chegar nesse WT aqui, ó. Então, essa equação eu consigo calcular aqui o valor de, vamos arredondar aqui para 4 metros, ok? De largura. Mata-Lima, né? Ele trabalha aqui ó, com 4 vezes o diâmetro da tubulação de passagem, da tubulação hidráulica. Tá? Então, como a gente tem o diâmetro de 1, né? 4 vezes 1, 4 metros aqui também, ok? Beleza. Agora, outra referência, né? Da Biro. Deixa eu apagar aqui. Of Land and Water Quality, 2003, né? Então, aqui a gente tem uma referência para calcular quando eu tenho também uma lâmina d'água jusante baixa e quando a gente tem uma lâmina d'água jusante alta, ok? Até o formato do tapete ele muda aqui por essa recomendação. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho o nível d'água ajusante baixo, né? Então eu teria a equação do diâmetro mais o comprimento, então daria 7 metros, tá? Se eu tiver aqui o nível d'água jusante alto, seria o diâmetro mais 40% do comprimento, daria aqui 3,4 metros, ok? Então, olhando aqui todos os resultados, eu vou adotar aqui um valor de 4 metros de largura, tá? Seguindo aqui o método de Thompson e Mata-Lima. Então, 4 metros de largura seria o nosso WT aqui, ó, tá? A largura desse tapete, a largura final, ok? E por fim, pessoal, a gente tem que trabalhar também com o filtro, né? Ou seja, na interface do enrocamento com o solo, né, eu preciso verificar se está ok ali, não vai ter nenhum problema de erosão sob as peças ali pétreas, né? Então a gente tem esse método de Brown, de 89, onde leva em consideração aqui a nossa granulometria do solo. Então aí eu teria que ter uma curva granulométrica do solo, tá? Da areia, da argila, do silício que tiver lá embaixo e também do enrocamento, tá? Então aqui, por exemplo, ó, vamos pegar essa curva aqui, ó. Vamos pegar o D50, quer dizer, D15, D50 e D85. D15, porcentagem passante, ó, eu teria aqui um valor de 0,006, que é o que está aqui. Depois D50, eu teria um valor de 0,075, que é o que está aqui. Depois D85, um valor de 0,18, né, que é o que está aqui, ok? Para o enrocamento também, diâmetro médio 0,13 aqui, né, que é o diâmetro também que foi adotado, só arredondar aqui, ó, 13. Diâmetro menor de 15 e de 85. Então, teria que ter também uma faixa granulométrica para enrocamento, né? Seguindo aqui esse padrãozinho que eu mostrei para vocês. Beleza. Agora, a regrinha aqui do Brown é o seguinte, né? D15 do enrocamento dividido por D85 do solo tem que ser menor que 5. Beleza, deu meio. D15 do enrocamento dividido pelo D15 do solo tem que ser maior que 5 e menor que 40. Ok, ok. D50 do enrocamento dividido por D50 do solo tem que ser menor que 40. Ok. Tá? Então, aqui está passando no critério de filtro, né, em relação a essa transição do enrocamento com o solo. O que eu sempre recomendo, pessoal, independente aqui se está passando ou não, sempre trabalhar com o filtro geotêxtil, tá? Então, aqui no desenho final, o que a gente teria, né? Diâmetro, que é dado de entrada, comprimento, largura, espessura e diâmetro médio do enrocamento. Então, o tapete já dimensionado. E pegando aqui um corte, né, eu teria isso daqui. Então, na interface do enrocamento com o solo, trabalhar com um filtro geotêxtil, porque ele vai ajudar nessa percolação de água, né? Ajudar que eu falo é o seguinte, tá? Ele é um filtro, né? Então ele não é impermeável. A água pode passar pelos dois lados dele. Só que o solo não pode passar, né? Então a água não consegue bombear o solo, né, para cima do tapete. Então ele protege, ele ajuda nessa questão, ok? Então sempre eu indico aqui, e é recomendável você trabalhar com esse filtro geotêxtil na interface aqui do seu tapete com o solo. Se for trabalhar com um filtro mais grosso, né, e uma camada pequena de pedra, ele já dá conta mesmo. Se for trabalhar com geotêxtil mais fininho, gramatura menor, aí seria interessante colocar uma camadinha de brita ali, né, em cima do geotêxtil para depois colocar um enrocamento mais pesado, né, para não ter muito puncionamento no geotêxtil, ok? Então aqui, pessoal, a gente tem a geometria, né, do dispositivo já dimensionado. Comprimento, largura, espessura e
diâmetro médio, ok? Então, aqui nós vimos aqui basicamente os dados de entrada, cálculo do diâmetro médio, cálculo da espessura, cálculo do comprimento, cálculo da largura, cálculo do filtro e o dispositivo final já verificado, certo? Bom, pessoal, deixa eu voltar aqui na telinha para vocês. Então, só relembrando aqui, né, as nossas limitações para cada tipo de dispositivo. E como eu disse, né, a gente viu aqui um pouco mais a fundo o tapete de enrocamento. Existem diversos outros aí para a gente também se aprofundar, para a gente ter mais recursos, né, nos nossos projetos, ok? Além de não só utilizar um valor tabelado, mas saber como funciona, a gente conhecer outros tipos de dissipadores também que podem se encaixar de uma forma melhor ali no nosso projeto, certo? Bom, pessoal, então é isso aqui que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não esqueça. Compartilhe esse vídeo com o seu colega de faculdade, de trabalho, tem interesse nessa área. Se inscreva no canal, acione aqui o sininho para você estar por dentro. E aqui são os meus contatos, né? Se você não me segue nas redes sociais também, ó, Instagram, Enge_José_Costa, sempre posto coisa nova. LinkedIn, página no Facebook, esse canal aqui do YouTube, canal no Telegram que eu mando alguns áudios, o meu e-mail e o meu WhatsApp. A única coisa que não vai funcionar aqui é esse WhatsApp que foi hackeado. Então a gente está trocando aqui o nosso chip e a gente vai atualizar esse número em breve. Talvez na próxima semana já tenha um número novo, mas esse daqui não vai estar funcionando, ok? Pelo menos por essa próxima semana aí. Então, pessoal, é isso, tá? Espero que você tenha gostado aí do conteúdo, espero que tenha sido proveitoso aí, positivo para você. No mais, aguardo você no nosso próximo encontro, na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, com mais um episódio do nosso podcast sobre as águas, tá bom? Então, boa noite, se cuidem e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.